Bora, jovens! Tudo bom? Meu povo, Merchan está em questão, cuida com o professor Aloysio Ferro e vamos viajar um pouco com Esparta na polis grega dentro da perspectiva política e social, como também cultural, desse mundo antigo. Galera massa, vamos falar sobre Esparta dentro da perspectiva do mundo grego antigo. Então a gente inicialmente lembra do filme 300, esse filme que teve uma representação do mundo grego antigo dentro da perspectiva espartana e esparcíata, onde eles mostram toda a estrutura, principalmente cultural, da visão política fechada e concisa, que era o treinamento militar. No entanto, esse filme ele é baseado em um HQ, uma história em quadrinho, que coloca para o público uma, digamos que, reconstrução mais que literária do momento dos 300. Então, aquele momento histórico da Guerra dos 300 de Esparta contra os medos, que eram os persas, ele foi, de certa forma, incrementado para que o filme ficasse, digamos que, plausível para a mídia. A gente vai entender um pouco dessa estrutura de Esparta. A gente percebe, inclusive, no filme que os espartanos eles são, digamos que, concisos, eles são bem fechados, eles são, no clamor da palavra, lacônicos. Daí eu lembro do contexto e da palavra Lacônia. Lacônia vem de um vale, o Vale da Lacônia, que ficava ao sul do Peloponeso, próxima ao rio Eurotas, e devido a essa expressão, a esse termo Lacônia, a gente hoje fala o seguinte: olha, aquele senhor, ou aquele rapaz, ou aquela moça, ou senhora, ela ou ele é conciso ou concisa. Ou seja, ela é lacônica ou lacônico. Quando eu estou dizendo que uma pessoa é lacônica, eu estou me remetendo à expressão antiga, porque lacônico está relacionado a espartano. E qual era o estilo espartano? Era conciso, era fechado, era calado, era mais ação do que pensamento. E assim era o espartano, é por isso que a gente chama hoje de lacônico, graças a esse termo antigo. Curiosidades à parte, a gente vai para o eixo histórico de organização dos espartanos. Meu povo, é bom a gente salientar, é bom nós lembrarmos que os espartanos, eles eram breves, eles eram militares por essência. Então vamos lembrar também que os espartanos eram descendentes da comunidade dória. Os dórios ocuparam a região sul da Lacônia, desenvolveram ali no Peloponeso uma organização comunitária onde foi construída a Esparta. A Esparta era uma polis, era uma cidade-estado independente que vai crescer dentro de uma perspectiva militar. Veja bem, na época eles construíram a sua cidade próxima a montanhas e próxima ao rio. Então, eles ficaram praticamente sendo uma ilha, digamos que isolada. E esse isolamento era preocupante pelo fato de que eles poderiam ser invadidos. Então, devido a esse medo da invasão e devido também à comunidade espartana ter um grande número de escravos, que eram os ilotas, eles temiam ou uma rebelião de escravos, que era em grande quantidade, ou também uma invasão de um inimigo ou de outro exército. Devido a isso, o que eles organizaram? Um exército treinado. A vida espartana era baseada mesmo em um treinamento militar, em uma organização militar, onde todos deveriam se encaixar dentro dessa perspectiva. Lembramos que a criança espartana, aos 7 anos, ela era confiscada pelo Estado, ela era recrutada pelo Estado para que pudesse ter treinamento militar até os 18 anos de idade. Então, vamos entender que desde muito cedo eles preparavam esse modelo. Sociedade espartana. Como é que era a perspectiva da sociedade espartana? Galera, existia uma divisão, eram 3 grupos, daí a gente fala esparciatas ou espartanos, falamos sobre os periecos e também sobre os ilotas. Os esparciatas ou espartanos eram os iguais, para eles eram cidadãos. Só eles eram considerados puros para poder ocupar o exército e para decidir na política.
Então esses Esparciatas, eles eram o principal grupo dentro da sociedade espartana. Depois dos Esparciatas, nós temos os Periecos. É um grupo de origem um pouco incerta, mas são grupos que foram pouco a pouco sendo dominados pelos espartanos, porém eles eram de dentro da sociedade espartana sem ter a permissão de participar da política. Mas os Periecos tinham uma liberdade. Para quê? Para a agricultura, inclusive eles deveriam trabalhar também para os dois reis. Vamos lembrar que dentro da economia política de Esparta, nós tínhamos uma produção para as oligarquias. E os Periecos, eles trabalhavam para manter as oligarquias, troca de comércio, de agricultura, pastoreiro. E por último, nós temos os ilotas. Os meninos ilotas, eles eram escravos do Estado ou servos do Estado. Então eles tinham o dever de servir ao Estado, e essa servidão ao Estado, ela era baseada em uma perspectiva de dominação. Então, a sociedade espartana era composta por ilotas, em sua maioria. Existia muito escravo ilota, e eles falavam a mesma língua, então eles se identificavam. É por isso que dentro da história espartana nós temos várias rebeliões dos ilotas, que queriam a sua liberdade. Pois bem, dentro desses três grupos temos espartanos, temos periecos e temos os ilotas. Deles, nós temos os espartanos como principal grupo, e os meninos espartanos aos 7 anos de idade, eles eram resgatados, puxados de sua família, iam para a escola e treinamento militar. Então, aos 7 anos de idade, o espartano ele era confiscado, como já foi falado, ele era recrutado pelo Estado. Galera, para quem assistiu o filme 300 de Esparta, muito cuidado. O filme 300 de Esparta, por uma questão de mídia e de produção de filme, de HQ para vender, ele fantasia muito. O HQ, essa história em quadrinho, mostra uma fantasia para chamar a atenção do público. O menino, no filme, ele apanha, ele pega chibata o tempo todo, e ele vai, a partir do momento que chega ao exército para treinar, ele é colocado à prova. Ele vai apanhar, ele enfrenta lobos. No entanto, dentro de uma historiografia real, a gente não tem essa perspectiva, ok? Então, muito cuidado com essas informações. Nós temos uma perspectiva de HQ que ela deixa a ficção tomar de conta. Dentro de um padrão real, existia um treinamento forte? Sim, mas não existia aquela força total que era colocada dentro do filme, pelo simples fato de que, daquela forma, a maioria iria morrer. Então, se os espartanos estão matando seus filhos, para que eles iriam ali construir um exército? Essa relação é bom a gente colocar para nós termos uma noção do real. Mas o filme retrata um pouco dessa cultura espartana do militarismo. A vida espartana era baseada mesmo em um treinamento militar, em uma organização militar, onde todos deveriam se encaixar dentro dessa perspectiva. Lembramos que a criança espartana, aos 7 anos, ela era confiscada pelo Estado, ela era recrutada pelo Estado para que pudesse ter treinamento militar até os 18 anos de idade. Então, vamos entender que desde muito cedo eles preparavam esse modelo. Tem uma parte do filme para vocês perceberem que o menino é amarrado e ele pega chiba. Ele vai sendo açoitado e ele fica lascado naquele momento. E aí pensa, ao final do treinamento dessa forma, vocês iriam ter um exército espartano machucado, aleijado. Será que isso seria interessante para a perspectiva de guerra? Com certeza não. Então essa ficção, ela aumenta por demais a estrutura de militarismo de Esparta. Mas o que é coerente no filme? Que existia um treinamento focado dentro da questão militar para que eles pudessem formar um exército organizado e forte para combater as possíveis guerras. É de suma importância a gente salientar também que dentro da educação espartana nós tínhamos um modo de criação que ele era baseado em um preconceito, discriminação e eugenia. Eles faziam uma seleção de quem pudesse ali ocupar o cargo de espartano e servir ao exército e à política espartana. Então qualquer criança que nascesse com algum tipo de deficiência, que tivesse algum déficit
durante o seu desenvolvimento ali até os 7 anos, ou que nascesse com alguma anomalia, como eles diziam, essas crianças eram renegadas. Eles pegavam as crianças deficientes e jogavam em um poço ou em um penhasco, porque eles acreditavam que era uma aberração e que não deveriam ali permanecer perante a estrutura de modo de vida dos espartanos. É uma situação que é cruel, mas que é conservadora e que eles buscavam isso. Puxando na história, a gente lembra também que o Adolf Hitler ele puxou um pouco desse sigma dentro de seu sistema nazista, onde ele também influenciou uma campanha de eugenia e as crianças que tinham algum tipo de deficiência eram tratadas como aberrações e eram levadas para um campo de concentração. Política e estrutura política em Esparta. Galera, vamos colocar em foco o seguinte: o espartano, aos 7 anos, ele ia para a vida militar e ia treinar até os 18 anos de idade. A partir dos 18 anos de idade, ele estaria apto para servir o Estado em qualquer momento de guerra ou conflito. Fora esses momentos de conflitos, onde era que esse cidadão espartano estava? Dentro de casa, e ele iria casar para que ele pudesse reproduzir a sociedade espartana de sangue puro. Então ele tinha esse dever de constituir uma família e ele buscava isso até os 30 anos de idade, porque aos 30 anos de idade o cidadão ele iria para a participação política. Então ele iria servir mais ainda ao exército espartano dentro da política e seria um perigo maior morrer depois dos 30 anos de idade. Dos 30 aos 60 ele ficava nessa participação política que a gente chama inclusive de ápela. É onde surge o termo que nós falamos hoje. Quando a pessoa não tem mais nada para recorrer, o que ela faz? Ela apela. Então vem desse termo antigo da ápela, que era uma assembleia para os cidadãos espartanos, onde eles poderiam recorrer para algumas decisões políticas e votar. Então existia a ápela. Aos 60 anos de idade, o cidadão espartano ele já passou por todo um processo de aprendizagem e experiência. Então ele teria significância para que ele pudesse fazer parte de um conselho maior, que é chamado de gerúsia. Gerúsia vem de gerontes. Os gerontes eram anciãos e depois que eles completavam 60 anos de idade, eles iam colocar o nome para uma eleição. Essa eleição, todo cidadão espartano, inclusive aqueles da ápela, votavam para escolher a gerúsia, que é um conselho de ancião que determinava as leis em Esparta. Pois bem, esse conselho de ancião era escolhido, bem como também tanto a gerúsia como a ápela escolhia o governo de Esparta. Como é que era esse governo? Eles escolhiam um eforato, 5 éforos, eles iriam cuidar em Esparta da administração, da fiscalização, da organização de obras. Então eles iriam administrar Esparta. Então, professor, quer dizer que os éforos, eles eram os governantes? Teoricamente, sim. E na prática, sim. Porém, existia uma hierarquia maior. Qual seria a hierarquia? A gerúsia votava e escolhia 2 generais, que seriam os diarcas. O que são diarcas? São 2 reis. Em Esparta, sim, nós tínhamos 2 reis, que era chamada de diarquia. De 2, arquia, governo. Governo de 2 reis. Então a estrutura política de Esparta ela era ressignificada dentro de uma perspectiva militar, onde os cidadãos espartanos cuidavam da política desde a ápela, gerúsia, eforato e a diarquia. Então galera massa, a gente finaliza aqui e até a próxima.